Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Carlos Vitor Barbosa. Atualmente estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistema na Uniswan, na Unidade de Bom Sucesso. E hoje eu vou falar um pouco sobre HTML e CSS. O que é HTML? É a linguagem de marcação para criar a estrutura de uma página web. Elementos HTML, tags, a estrutura básica do HTML, seria o HTML, head e o title. E o body. Tem algumas tags importantes, são tags de marcação de texto, tags de link, tag imagem, div span, que eu vou explicar mais à frente. Agora eu vou no Visual Studio, vou mostrar um pouco sobre a estrutura básica. Aqui tem uma pasta, projeto de extensão, e ela está vazia. Para criar um arquivo HTML, a gente vai clicar aqui, novo arquivo, vou criar o arquivo index.html, e no Visual Studio a gente tem um atalho que é interrogação e enter. Aí ele já monta a estrutura para você inteira do HTML, estrutura básica. Aí o doctype seria uma declaração do documento que ele está em HTML5. Ajuda o navegador a interpretar corretamente o código. O HTML é a tag raiz do documento, onde fica todo o conteúdo. O header ele contém as informações invisíveis. O usuário não consegue ver as informações que ficam aqui dentro. Body, onde fica o conteúdo visível da página, os textos, as imagens, botões, etc. No caso desse meta aqui, o TF8, seria para identificar algumas letras que só tem no português do Brasil, né? Que seria, por exemplo, o C cedilha. Se não tiver isso aqui, ele não vai identificar o C cedilha, por exemplo. Agora eu vou explicar um pouco sobre os marcadores de texto. Então, esses dois aqui são o H1 e H6, que são marcadores de título, e o marcador de texto aqui. Então, no Visual Studio, voltar e botar uns exemplos. No Visual Studio, se você estiver usando o Visual Studio, só você, por exemplo, botar H2, ele já aparece H2. É só clicar Tab, ele vai completar para você a tag inteira. Aí, por exemplo, ficando melhor a anatomia do elemento no HTML. Aqui seria a tag de abertura. O H1 está abrindo a tag. Aqui seria a tag de fechamento. Vai fechar essa tag, né? O que está dentro seria o conteúdo. E ele todo, ele completo, seria um elemento. Agora eu vou fazer os exemplos dessa tag de título, que é do H1 ao H6. Vou fazer aqui. H6, só pra vocês verem a diferença. Teste. Tá. Eu tenho uma extensão e você consegue. Então, aqui em extensão, você consegue baixar a extensão Live Server. E quando você baixa, aparece um botão aqui, escrito Live Server, você clica, ele vai gerar esse HTML no Google. Assim. Aqui está mostrando de H1 a H6. Você vê que cada H tem um tamanho específico. Ele sempre fica em negrito. E aqui um exemplo de parágrafo. Agora eu vou mostrar a tag A. Seria uma tag para direcionar o usuário para acessar o usuário para uma página específica. Por exemplo, aqui eu quero que o usuário clique e vá para o Google. Eu vou colocar um href onde ele quer e o texto. Vamos ver aqui. Clique para acessar o Google. Eu vou clicar e acesso o Google. Caso eu queira que o usuário clique aqui e abra em outra página, tem uma tag chamada target. A gente quer que abra em outra, seria blank. Target blank. Vai voltar lá, clicar, aí abre em outra página. Só que nesse caso eu vou tirar, ele só vou mostrar mesmo. Aí agora eu vou mostrar a tag img. Seria tags para imagens. Que no caso são elementos vazios. No exemplo que eu vou fazer aqui, a imagem está dentro da minha própria pasta. Então só vou escrever gato.png, aí já vai aparecer a imagem. Aqui no Alt seria caso ele não encontre essa imagem. Por exemplo, vou ter gato.png. Caso ele não encontre esse arquivo dentro da pasta, ele vai botar um texto alternativo. Aqui no caso que apareceria gato. Aparece o gato. Agora eu vou colocar de propósito errado, vou apagar o A. E é para ele ficar esse texto aqui, caso gato. Agora eu vou voltar ao normal, ele vai ficar o gato.
Agora eu vou falar sobre um pouco rapidamente sobre div span. A div é um elemento em bloco apenas para agrupar e estruturar seções maiores. Por exemplo, criar uma div, tá todo esse conteúdo aqui dentro da div, ela se comporta como bloco. Mas para estruturar mesmo, já é um código bonito, né? Separadinho. No caso do span, ele é mais para especificar, por exemplo, se eu quiser mudar só esse Duren Y para cor preta, para qualquer outra cor, posso criar um span, colocar essa parte dentro, e no caso eu vou mostrar em CSS, né, como mudar, mas eu já vou colocar aqui o spoilerzinho da aula. Por exemplo, quero colocar, sei lá, azul. Aí a gente vai lá no HTML e só essa parte vai ficar azul. Eu vou explicar isso melhor na parte CSS. Mas o span seria mais para isso. Tá? Se eu quiser mudar algo específico, por exemplo, do parágrafo, mudar desse jeito. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre listas. Existem dois tipos de lista, que seria a lista não ordenada, que é o L, e a ordenada, que é o L. Aí são as listas. Não ordenada e ordenada seria com a tag UL, OL e LI, que é a lista. Eu vou colocar só para dar um exemplo aqui. Tem um, por exemplo, se eu quiser fazer vários LIs, tem um truque que seria você colocar LI e multiplica por quantos você quer, tipo LI vezes 5 dá tab. E cria 5 LIs para você não ficar escrevendo. Ficar só teste. É a mesma coisa fazer. LI vezes 5 dá tab ou enter e vai criar 5, mostrar como que fica. A não ordenada ela só com uma bolinha do lado e a ordenada ela numera, né, de 1 até quantos tiverem. 2, 3, 4, 5 no caso aqui. Dando pro slide, tem também as tabelas. Vou criar um aqui agora. A tabela seria tag table, enter. No caso aqui eu vou criar uma linha, é o TR. TH seria o cabeçalho, é o nome e idade. Eu vou criar outra linha. Vou colocar agora o TD seria o aqui. Ó, TD seria as células, né? Eu criei dois cabeçalhos, que seria nome e idade, duas linhas, e agora eu vou criar células. Eu vou botar a informação do nome e da idade. Dado. E é porque para ficar bonitinho eu teria que usar CSS para mostrar linhas e tal. Só que isso é só na próxima parte, né, que você vai ver. Então vai ficar assim. Aí, por exemplo, se eu quiser colocar mais informações abaixo, criar outra linha, outro nome, outra idade. E aqui. Essas são as tabelas. Eu vou mostrar rapidamente a tag de texto, que seria nos parágrafos, né? Para botar em negrito, em itálico, dar ênfase, apagar esses. Vou usar isso aqui mesmo como exemplo. Eu vou colocar só esse lore y como negrito. Vou botar a tag strong. Vai lá no como ficou. Fica só lore y em negrito. Aí no slide a gente vê para colocar. Também pode ser B ou strong. Os dois ficam em negrito. Aí a gente vai colocar em itálico agora. Que seria a tag I. E agora ficou em itálico. É mais isso mesmo, pra se quiser mudar um pouco do parágrafo, né? Tá, agora a gente vai começar CSS. Seria uma linguagem de estilo. Controla a aparência de uma página web. Aí tem seus aspectos virtuais, que permite definir cores, fontes e layouts. E a gente tem três formas de aplicação do CSS. Seria inline, interno e externo. Aí eu vou mostrar cada aplicação. Visual Studio. Vou apagar tudo isso aqui para não atrapalhar. Eu vou deixar só H1 texto. Eu vou mostrar a primeira, né, que é o inline. O inline seria você mudar dentro de uma tag. Seria o que eu fiz, só que eu falei de novo, né?
Por exemplo, se eu quiser mudar a cor, quiser mudar a sua cor, vou vir com cola, botar a tag para no caso, para mudar a cor seria color, né, da letra. Botar azul. Aqui no caso tá pegando isso tudo, né, o parágrafo inteiro. Só esse parágrafo. Ele vai ficar azul. Ele fica azul. Essa seria o inline, a forma inline. A forma externa tá daqui. A forma externa seria dentro do header. Vem aqui no header, cria um style. Vou mostrar como faz para acesso na parte externa. Seria pelo head. Vai colocar style no head. Aqui eu vou explicar o próximo slide, que seria o seletor, a propriedade e os valores. Seletor seria a tag que você quer selecionar. A propriedade seria o que você quer fazer. Aqui no exemplo a gente quer mudar a cor do texto. E o valor é qual valor você quer. Como aqui uma cor, vai escolher uma cor. Podia ser um tamanho, aqui escolheria um tamanho. Tá, vamos voltar. Mostrar agora. No caso, a gente mudou o P aqui, né? Vou mudar o P de novo, só que por aqui. A gente vem com, sempre a gente tem que vir com chaves. Você vai colocar seletor que quer, chaves. O que você quer fazer, seria mudar a cor e a cor que você quer. Vou botar azul também. Isso aqui vai fazer a mesma coisa que eu fiz direto aqui daquela vez. Coloquei direto aqui, né? O style, color. É a mesma coisa que isso aqui, só que de jeito diferente. Vou mostrar aqui como ficou. Tá do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa é a segunda forma, né, externa de fazer. E tem a terceira, que seria um arquivo externo. Criar um arquivo chamado estilo.css. Nele, fazer a mesma coisa que eu fiz no index. P, duas chaves. Fazer aqui as chaves. A cor que eu quero e azul. A gente vai ver e não vai funcionar, porque a gente não linkou no HTML. Para linkar, tem que vir no HTML, link. No próprio Visual Studio já dá a opção aqui, ó, link CSS. Vou dar Enter. Aí já vim com href, que seria onde está o arquivo. No caso, aqui já veio com padrão style CSS, só que não é o nome do meu arquivo é estilo CSS. Agora vai funcionar. Aqui, ó, vai estar azul. E essa é a forma recomendada. É externo, para a melhor organização. Tá? Próximo slide. Agora seria os seletores. Né? Como eu já mostrei um aqui, seria o que eu estou usando agora, seria o seletor de elemento. Eu estou selecionando todos os parágrafos. Aí, por exemplo, aqui só tem um parágrafo. Vou colocar outro, escrever qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou copiar isso aqui, colar aqui. Vou colar aqui embaixo. Aí no caso, esse P, ele está selecionando todos os P's, colocando azul, todos. Vai ver aqui, ó, que todos vão estar azul, ó, todos. Qualquer coisa que eu colocar dentro de P vai estar azul. Meio que ele seleciona todos os P's. Aí tem um seletor,
a classe. E ele é mais usado para uma tag que é usada várias vezes. Pode ser até no P. Por exemplo, aqui. Vou criar uma classe na tag P mesmo. Em class, bota o nome que a gente quiser da classe. Vou colocar azul. Vai voltar aqui. Vou apagar. Vou colocar azul. Seria o nome da classe que eu criei. Todas as classes a gente começa por ponto. Ponto é a classe e jogo da velha o ID. Aqui como a classe é ponto azul, que é a classe que eu criei. Vou botar a mesma com azul. Aí nesse caso, eu criei só para esse parágrafo aqui. Só ele tem a classe azul, então só ele vai ficar azul. Vai ver aqui agora. Só ele vai ficar azul. Aí se eu quiser transformar essa aqui azul, posso colocar azul. Aí vai transformar em azul também. Também posso colocar outras cores se eu quisesse. Já ponto red, color red. Colocar red aqui. Vai ficar vermelho. Vermelho e o outro azul. Esse é o class. Agora o ID. O ID ele é mais usado para quando ele é usado uma vez. Tags utilizadas poucas vezes. Por exemplo, aqui o H1. No meu exemplo, estou utilizando o H1 só uma vez. Então posso criar um ID para ele. Vou no estilo. No caso é ID, então tem que ser por jogo da velha. Color. Fiaco. E aí ele mudou. Só aqui. Essa é a classe, ela é mais usada para tags únicas. Aqui, nesse caso, eu vou usar só um H1. Então, criar um ID para ele. E o atributo, outra forma, seria, nesse exemplo aqui, a imagem SRC. Então, ele vai selecionar todas as tags que tem imagem seguida disso aqui. Imagem... Aí ele vai selecionar isso aqui, não só imagem. Se eu colocar só imagem aqui, vou colocar imagem, ele vai selecionar a imagem toda. Vai selecionar imagem. Colocando imagem CRC, ele vai selecionar tudo que tiver CRC. Por exemplo, se eu tirar isso aqui, não, e eu colocar lá isso, não vai selecionar, porque ele não tem CRC. Esse exemplo aqui, né? Mas sempre a imagem tem CRC, então esse é o atributo. Seletor atributo. Aí eu vou explicar agora um pouco sobre o modelo de cache. Componentes de modelo de caixa são paging, border e margem. Paging é o espaço ao redor do conteúdo, seria isso aqui. Border é a linha sólida do lado de fora do paging, no caso seria aqui, a linha. E o margem seria o espaço externo a um elemento, seria aqui. Eu vou mostrar um exemplo no visual. Vou usar a div mesmo, por exemplo. Já coloquei aqui uma borda, pixel de cada lado, sólida vermelha. Paging vai dar 20 pixels cada lado, 20 pixels para cada lado. E margem seria para a parte de fora, 20 pixels para cada lado. Aí aqui, caso eu queira colocar o gato meio, eu vou CSS, selecionar a imagem, vou transformar ele em bloco, vou dar uma margem 0 alto. O 0, nesse exemplo aqui, o 0 seria uma margem de cima para baixo e o alto da esquerda para a direita. Eu tenho o alto, né, que seria automático, e eu vou tirar a margem de cima para baixo. Vai ficar assim. Pode até colocar uma borda para ver como se comporta, está se comportando a imagem. Só para ver como está se comportando. Aqui, ó, exatamente aqui. E é isso.